Bom dia, meus irmãos queridos, amada igreja, que bom poder estar aqui e compartilhar da palavra, né? Essa nossa maratona aí do livro de Marcos. E aqui no capítulo 5 de Marcos eu estava lendo e refletindo. A gente vê 3 episódios que acontecem que mexe bastante com a gente, né? Eu não vou ler todo o capítulo para a gente remir o tempo, mas assim, esse primeiro momento, quando Jesus chega ali na província dos Gadarenos, né? E aquele endemoniado, né? O homem que possuído por um espírito imundo, a gente vê que ele mesmo já vem ao encontro de Cristo Jesus, já reconhecendo a autoridade do Senhor. Na tradução que eu li aqui, né? Diz que ele veio e adorou ao Senhor. Você vê que até os demônios reconhecem e são obrigados a adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que impressiona é exatamente isso, que onde Jesus chegava, ele chegava trazendo autoridade, chegava trazendo luz, né? Chegava mudando a história, incomodando ali as trevas, né? E o mais legal é que essa mesma proposta nos foi dada, né? Jesus falou que nós também, do nosso interior, fluiria rios de água viva. Que rios são esses? Os rios da presença de Deus, do Espírito Santo, que é onde nós chegarmos, né? Nós possamos não só tocar nas pessoas, mas arrastar, né? Mas levar junto, né? E Jesus também disse que nos confiou essa autoridade. Lucas 10:19, ele também fala isso, que vos dou autoridade, né? Para expulsar demônio, curar os enfermos, né? Então essa mesma proposta, essa mesma autoridade nos foi dada. Ele falou: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. O que é a luz, né? O que é o sal, senão dois elementos que fazem toda a diferença, né? Nos nossos dias, né? A luz que dissipa toda a treva, aquilo que está no oculto. Às vezes você está procurando alguma coisa e você não consegue achar, mas quando você acende a luz, quando você clareia aquele lugar, aquilo que estava no oculto vem para a luz, é revelado e você encontra. Da mesma maneira, o sal, que faz toda a diferença né, nos nossos alimentos, que faz toda a diferença, traz o tempero, traz o prazer para a vida, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso, senão a diferença que nós faríamos também nos nossos dias, na vida das pessoas, né? Aonde chegarmos ali, como Jesus chegou nessas províncias dos Gadarenos e trouxe luz, né? E a luz não veio somente, se a gente, né, formos pegar aqui na história, a luz não veio somente sobre a vida daquele homem especificamente possuído por um espírito imundo. A palavra fala aqui, né, que depois que ele expulsou esse demônio, esses demônios, né, porque na verdade era uma legião que estava ali, né, naquele homem, né? Jesus perguntou no verso 9, então perguntou: qual o teu nome? E o demônio responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos, né? Então, quando Jesus expulsou, os demônios pedem para que possam entrar na manada de porcos, né? E Jesus autoriza quando de repente a manada cai no precipício abaixo e morrem todos os porcos ali praticamente. E a gente vê que a cidade, quando fica sabendo disso, os moradores ali, os gadarenos, vão ter com Jesus. E de repente, né, e a gente fica naquela expectativa: poxa, será que, né, que eles vão agradecer? Mas não. O que choca é que, na verdade, eles já estavam tão acostumados com aquela situação daquele homem endemoniado que eles já não se importavam mais, né? Então, o que incomodou eles foi ter perdido toda aquela manada de porcos, né? E isso é chocante, porque dá uma impressão de que alguém que dá mais valor para as coisas do que para a vida, do que para as pessoas, né? E ali você vê que eles expulsam Jesus daquela cidade, né? Expulsaram Jesus por causa talvez do prejuízo financeiro. Então, a luz que Jesus trouxe não foi só a luz que expulsou o demônio, mas também que revelou o coração e a motivação daquelas pessoas apegadas aos bens materiais e que deram tão pouco valor para aquilo que aconteceu. Então, meus irmãos, essa é a proposta.
né? Que nós possamos de verdade e que essa luz venha revelar também o nosso coração, primeiramente. Né? Primeiramente, venha revelar o nosso coração. Se o nosso coração não está mais apegado às coisas do que efetivamente naquilo que Deus se importa, que são as vidas, as pessoas, os perdidos. Né? Então, que de verdade nós possamos meditar nisso também. Onde é que está o nosso coração? Será que nós estamos mais apegados às questões financeiras, aos bens materiais, e nos importando tão pouco com o grande milagre, ainda que de verdade fosse um prejuízo financeiro que aconteceu ali, mas houve uma libertação, alguém que sofria por anos e anos e que agora estava liberto das mãos dos demônios. E em seguida a gente vê que essa vida de Jesus, ela é tão incrível porque ela exala, né? Ela começa, não é uma coisa que é feita de maneira, é uma coisa que é feita de maneira espontânea, que exala de Jesus, que automaticamente a gente seguindo aqui a história, nós vemos que Jesus, enquanto caminhava com, perdão, com seus discípulos, e ali alguém, né, um homem chamado Jairo, procura porque a sua filha está muito doente e chama Jesus para ir até a sua casa, para de repente orar ali pela menina e trazer a cura, né? E esse homem era um dos principais das sinagogas, né? Era talvez ali um fariseu, alguém que detinha a palavra, né? Um conhecedor da lei, mas a gente vê até mesmo ele buscando Jesus, reconhecendo a autoridade de Jesus e rogando-lhe para que Jesus vá até a sua casa, né? Irmãos, é que na verdade quando o desespero bate mesmo, quando vem o dia mal chega, né? Em quem a gente tem recorrido, né? Você vê que até o fariseu buscou refúgio no Senhor, reconheceu a autoridade do Senhor, porque de verdade Jesus, Ele é o caminho, nele a gente encontra refúgio. E enquanto ele estava se direcionando ali para a casa desse homem, desse fariseu chamado Jairo, acontece um episódio muito interessante, que uma mulher vem por trás, ali no meio da multidão, e ela toca nas vestes do Senhor, né? Jesus, ele usava uma estola sacerdotal, né, também, ele usava uma roupa propícia, né, para os sacerdotes, e como era comum, né, na época, e vê que essa mulher, ela toca nas vestes de Jesus, na orla das suas vestes, porque ela tinha certeza que se ao menos ela conseguisse tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Isso é muito forte, né? A fé daquela mulher fala alto, grita alto, mas a gente vê como a vida de Deus, o Espírito Santo exalava de Jesus, que até as suas vestes curavam, né? E aquela mulher tocando nele. Esse é um episódio muito interessante, né? Uma vez eu li um estudo, né? Eu ouvi também pregadores já renomados falarem sobre isso, que essa atitude dessa mulher foi algo que chocou ali a multidão, porque bem na verdade, a mulher, no período do fluxo de sangue, ela não podia nem mesmo estar no meio do povo, ela tinha que ficar isolada, ela tinha que se isolar, né? Naquele período ela era considerada impura, né? A gente lê lá no Antigo Testamento, era bem assim mesmo que acontecia, a mulher era impura, e nesse período ela não podia tocar em ninguém, oxalá num sacerdote, te dirá num sacerdote, né? Que dirá num homem, né? E nesse período da mulher, né? Eu vi alguns estudiosos falando sobre, não só sobre a lei judaica, mas sobre a tradição judaica, que as únicas pessoas que poderiam tocar nas vestes do sacerdote era a esposa e a filha, né? As duas únicas mulheres, era a única condição que uma mulher poderia tocar nas vestes dos sacerdotes, né? Se ela fosse a esposa e a filha, né? E esse episódio ele é tão chocante, tão interessante, que às vezes a gente não se atenta para os detalhes, né?
Porque assim que ela é curada, ela diz assim, ó, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, versículo 33, né? Temendo, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E olha o que Jesus fala. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. É muito chocante isso, irmãos. É muito forte, aliás. Porque essa mulher ela não poderia ter tocado nas vestes de Jesus. E a gente vê o quanto ela ficou atemorizada. Eu acho que ali foi um misto de sentimento no coração daquela mulher. Porque a Bíblia fala, né? A gente leu aqui, ela ficou temerosa, né, do que aconteceu. Mas ela ficou tremendo também de medo. Por quê? Porque aquela atitude que ela teve de tocar nas vestes do Senhor era proibidíssimo, vamos dizer assim. Ela já não poderia nem estar ali no meio da multidão. E tocar ainda nas vestes de alguém, de um sacerdote, isso era passível de apedrejamento, irmãos. Era passível de apedrejamento. Então ela ficou ali tremendo e temendo pelo que aconteceu. Muito, talvez, emocionada por ter sentido que foi curada, né? Depois de tantos anos, diz a Escritura, padecendo na mão de médicos e tentando curas e tudo mais, né? Tantos e tantos anos, 12 anos sofrendo com aquilo e de repente ela consegue encontrar com Jesus, toca nas vestes do Senhor e ali ela é curada. Então ela ficou irradiante de alegria, de felicidade, mas ao mesmo tempo veio um temor, um medo, porque ela poderia ser apedrejada, sim, né? A multidão, eu creio que quando foi revelado, acho que a multidão já parou, alguns já deveriam ter pego suas pedras para já sanar aquilo, mas de repente o Mestre, o nosso Senhor, totalmente conectado, totalmente misericordioso, compassivo ali, ele olhou para aquela mulher diante da multidão, ele trouxe uma grande confusão, porque ele olha para ela e a gente não vê outro momento na história que Jesus fala diretamente para a pessoa, chamando essa pessoa de filha, e ele diz, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Então, quando Jesus chama ela de filha, Jesus está autorizando, habilitando, dizendo para todos que estavam ali, ela pode tocar, ela é filha, ela tem acesso, ela pode tocar nas minhas vestes, ela pode tocar em mim, não importa a situação, não importa a enfermidade, não importa a dor, não importa o fluxo, não importa a doença, ela pode tocar porque ela é filha. Gente, que emocionante falar sobre isso, que emocionante poder ler isso. Porque de verdade é assim que Deus nos vê, é assim que Ele nos trata, Ele nos chama de filhos. E diante de toda aquela acusação, eu fico imaginando a cena, quando Jesus olha para ela, tremendo ali, com medo do apedrejamento, e Jesus fala, você é minha filha, você pode tocar. Eu fico imaginando as pedras caindo na mão das pessoas, e aquela mulher irradiante de tudo que o Senhor fez por ela. E então é maravilhoso a gente poder, de verdade, poder entender o que de fato estava acontecendo ali, né? Como eu falei outro dia, entender os mínimos detalhes que Jesus ele faz, como ele trata, como às vezes coisas que a gente lê, a gente nem sabe o contexto, nem sabe direito a profundeza de tudo que está acontecendo. Né? E isso é chocante, porque em seguida Jesus continua a sua caminhada. Eu fico imaginando que Jairo, quando vê esse episódio, ele já sente um certo alívio e fala, puxa vida, se ele curou essa mulher que há 12 anos estava enferma, será que ele também não pode? Então eu creio que ele vai curar minha filhinha de 12 anos, inclusive, que também está enferma. Mas em seguida vem uma notícia para eles e fala assim, Jairo, não incomoda mais o mestre, pois a tua filha morreu. Pois a tua filha está morta. E talvez ali venha um certo desânimo sobre aquele pai, né? Fico imaginando a gente como pai, como dói em nós quando os nossos filhos adoecem. Na verdade, a parte que mais nos dói são os nossos filhos, não é verdade? Então eu fico imaginando, e a gente vê que toda vez que Deus quer falar mais sério com alguém na Bíblia, isso não está escrito, não é lei, não é mandamento,
mas a gente percebe quando Deus ele quer tratar algo mais profundo com o homem, ele toca às vezes nos filhos dessa pessoa, né, para chamar de verdade a atenção daquela família, daquela nação. A gente vê que foi assim lá no Antigo Testamento, quando Deus quis falar mais intensamente com o Egito, com o Faraó, ele tocou ali nos filhos daqueles homens, foi o estupim, né, para que aqueles homens despertassem para a grandeza de Deus. A gente vê isso acontecer na vida de Jefté, a gente vê isso acontecer na vida de Davi, quando Davi pecou e o Senhor quis tratar mais profundamente o seu coração, ele tocou na vida do filho de Davi. Então a gente vê que essa situação ela vai acontecendo. E eu até falo, né, quando eu vejo que uma família, ou até minha família mesmo, minhas filhas estão passando por algum processo de enfermidade, ou seja, qualquer outro processo, eu pergunto para Deus, Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Né? O que o Senhor tem para tratar comigo? Sabe, irmãos, então ter esse coração sensível à voz de Deus, que às vezes as coisas que acontecem do lado de fora, às vezes acontecem na vida dos nossos amados, porque Deus quer falar conosco, Deus quer tratar conosco. Então que essa pergunta venha ao teu coração, que Deus te dê essa sensibilidade, como Deus quis tratar ali com aquele fariseu também, com Jairo, né? E Jesus olha para ele e fala assim, olha, não te atemorizes, porque a menina ela dorme, né? Vamos até lá. E quando Jesus chega ali, a gente vê que Jesus entra naquele local, as pessoas até duvidaram, né, do poder de Cristo, e elas disseram, Jesus falou assim, a menina não está morta, mas dorme, e alguns riram dele, mas quando ele entra ali com os seus discípulos, né, ele chama alguns dos seus discípulos para entrar no quarto onde a menina estava morta, e Jesus traz uma palavra, Talita cumi, menina, eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, diz no versículo 42, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então a gente vê que outro ensinamento além, que cura maravilhosa. Imagine a alegria daquela família, imagine aquele povo recebendo, né, vendo a vida de Cristo. Você vê que aonde Jesus chega, mais uma vez, irmãos, aonde Jesus chega, nem a morte pode ir contra ele. Né? Onde está a morte, o seu aguilhão, né? Como diz Paulo aos Coríntios. Então a gente vê que o impacto que é a vida de Deus em nós, meus irmãos, e você vê que Jesus, mais uma vez, ele ali, mesmo diante de um milagre tão grande que ele fez, uma sequência de 3 milagres, né, numa caminhada, a gente percebe que 3 milagres, mas mesmo assim o coração de Jesus, ele não se corrompe, o coração de Jesus não está nas coisas, nos holofotes, na glória dos homens, porque ele fala assim, ó, ele mandou expressamente que ninguém soubesse daquilo, irmãos. Olha só como o nosso Senhor, ele está centrado no propósito, como o nosso Senhor não tem problema em não ser reconhecido, sabe? Ele não pede para que saiam contando, falando e levantando o nome dele, não, irmãos. Ele mesmo guardando o seu próprio coração das exigências da carne, do ego, dos holofotes humanos, da glória humana. Então, ele é humilde, irmãos. Ele é manso, irmãos. Ele tem a centralidade do propósito de Deus. E que seja assim comigo, e que seja assim com você, que nós possamos seguir os passos do nosso Senhor, que nós possamos de verdade, irmãos, estar conectados, sabe, com o coração do Pai, assim como Jesus estava. Que em nome do Senhor Jesus, que aonde você for, aonde você passar, aonde você estiver, você possa ser luz,
você possa ser sal, você possa expressar a glória do Senhor, você possa levar cura, você possa incomodar as trevas, em nome de Jesus, que aonde nós formos a gente possa levar essa presença maravilhosa de Deus, mas com um detalhe, sem exigir a recompensa humana. Em nome de Jesus, que o Senhor siga te abençoando. Um beijo.